Terceiro dia de jejum absoluto. Realmente só tomando café, né, e água e hidratando, com água de coco e uma pitadinha de sal. Como que eu estou me sentindo? Vou falar um pouquinho sobre como que eu estou me sentindo, qual a perspectiva, quais os cuidados, algumas restrições, posso assim dizer. Bem, me sentindo, a gente fica com uma sensação meio estranha quando você está no terceiro dia de jejum completo. A cabeça ela fica um pouco estranha, provavelmente pela oscilação de minerais no corpo. Às vezes é muito provável que a gente acaba se desidratando. Por isso que eu vou mostrar aí a diferença de peso, né? Eu estava com 85, agora 83 e pouco. Então vou colocar aí na tela. E isso acaba influenciando bastante. O corpo sente. Tem momentos que eu estava sentindo um pouco de mal-estar, mas vai e volta. Aí uma hora me deu dor de barriga, outra hora, mas tudo vai e volta. Então às vezes as pessoas se assustam, vou passar mal, mas assim, pelo menos comigo, nesse momento, correu tudo bem. Eu vou de moto, eu vou e volto de moto para o trabalho, então só essa parte que me preocupa bastante. Porque em si eu sou nutricionista, sou de manhã, advogo à tarde, não tenho nenhum esforço, né? Nenhuma atividade com esforço. Então, mas o deslocamento até o trabalho é um problema. Mas pilotei a moto normal, os sentidos da gente parece que melhoram um pouco, né? O corpo eu acho que fica mais ali, tenta ficar um pouco mais aguçado. Eu que não sinto muito cheiro, tô passando um helicóptero aqui, mas aqui a região passa mesmo, bastante. Então, assim, os sentidos parece que melhoraram, né? Mas a gente fica um pouco letárgico, né? Assim, aquele marasmo, né? Um pouco. Tem momentos que você fica bem e tem outros que bate aquele cansaço. Mas, por incrível que pareça, eu fiquei segunda, terça, hoje, quarta-feira, eu estou me sentindo melhor do que quando eu estava me alimentando na semana passada. Por incrível que pareça. Óbvio, né? Desapareceu todos aqueles sintomas que provavelmente eram de colesterol alto, triglicérides, resistência insulínica, era complicado, eu estava num caminho aí, então por isso que agora o que eu vou fazer? Além desse jejum, quando eu terminar o jejum, eu vou mostrar para vocês a dieta de adaptação que eu vou estar fazendo, tá? Então tentar fazer um trabalho completo aqui, não é só falar do jejum não, é para você saber realmente se se é interessante para você, se você dentro da sua rotina, né, provavelmente você está aqui no vídeo que você se interessou pelo assunto, de repente cogita. É bem complicado. Eu, como profissional da área da saúde, eu nunca que vou, até o momento, né, eu jamais indicaria em consultório, como nutricionista. Por quê? Porque não tem fundamentação científica. Todos nós profissionais técnicos, a gente tem que ter o respaldo científico, né? Você não vai ter um engenheiro que vai inventar cálculos, senão acontece alguma coisa errada, ele se lasca. Então, tudo tem que ter, área da saúde também, tem que ter essa fundamentação científica. O que mais, né, eu tenho notado, eu pesquisei artigos sobre autofagia, que eu vi muitos canais falando de que a autofagia no terceiro dia iria melhorar o sistema nervoso. Bem, eu não achei artigo científico até o momento. Durante esse período eu vou fazer algumas pesquisas e falar, opa, outro helicóptero aqui, esperar passar, e dar um feedback para vocês do que é realmente comprovado cientificamente, o que tem ali, né, bons indícios, né, e o que não tem. Porque tem muita coisa a respeito de nutrição que não tem aquele interesse comercial. Então pensa, fazer um jejum prolongado, qual o interesse comercial em relação a isso? Mas, de certa forma, para nós tem algumas indicações, né, dessa autofagia, que seria o organismo, né, pegando aquela célula que já não é tão eficiente e consumindo ela, para falar de uma forma bem para todo mundo, né? Então isso é interessante, óbvio, vamos ver aí até, como eu falei no outro vídeo, né, eu tô com os dois tendões, metade deles rompido, tô fazendo fisioterapia, terminei a sessão a semana passada, as 10 sessões, e assim, uma coisa que eu posso falar para vocês, o mal-estar vem, e eu acredito que virá, todo momento que eu estiver fazendo jejum, e tem um outro problema também,
você tem que, é bom fazer uma adaptação, né, de comida mais leve, óbvio. Eu não vou poder voltar a comer como eu comia antes, né? Afinal era isso que, essa ansiedade e tudo, que estava prejudicando a minha própria saúde. Então, é fazer uma adaptação, é nesse momento que a gente consegue desvincular realmente, né, aquele processo de vontade de comer doce, salgado, realmente eu não estou sentindo, estou muito de boa. E isso psicologicamente, às vezes dá uma vontade ou outra, mas cara, tá muito de boa. Então assim, é um projeto bacana. Hoje a minha esposa, né, agora são 5h40, né, de hoje, dia 25, né, que eu falei, quarta-feira, e aí assim, a minha esposa faz uma sopa com bacon, tudo, eu realmente veio aquela vontade, mas já passou. Então assim, se acostuma mesmo, né, então tô indo pro terceiro, tô pensando em ir até segunda-feira, vamos ver até sexta como que eu estarei, se eu não vou passar mal. Se eu passar mal eu tenho que, óbvio, comer, principalmente se for lá no trabalho, mas a gente vê, né, eu acredito muito na questão bíblica, né, nas histórias, e você vê realmente jejuns prolongados, muitos espiritualistas fazem, é excelente, né, para você se conectar. Agora, assim, como profissional, óbvio, eu não vou indicar para vocês como nutricionista, mas vou estar aqui compartilhando tudo que eu estou sentindo. E aí depois eu vou falar, inclusive, a questão da adaptação, porque o intestino, indicar aqui para vocês, de repente, como fazer essa adaptação para você ter um intestino mais saudável. Porque pensa, aproveitando agora que está eliminando os micro-organismos que estavam na fauna intestinal, que eram ruins, eles vão estar morrendo tudo, está faltando carboidrato, e é nesse momento que você vai entrar com probiótico para auxiliar. Mas eu vou estar falando aí ao longo dos vídeos, dos dias, a respeito disso, de mitos, do que de repente é interessante para você fazer, então com uma visão de profissional da área da nutrição mesmo, tá bom? Hoje o vídeo, né, não vou ficar enchendo muita linguiça, mas é isso daí. Tô gostando, cara. Eu realmente, minha esposa tá meio assim, minha mãe, eu passei na casa dela hoje, ela perguntou se eu ia almoçar, eu falei que ia, né, sabe como é que é, né, tô 47 anos, mas a mãe e o pessoal fica preocupado, né, pô, você tá indo de moto, tá, mas foi super de boa, realmente eu fui, voltei, eu tenho um percurso de 30 quilômetros, né, em cima da moto, então não é pouco, e foi super de boa, 30 para ir, 30 para voltar, corredor, marginal Tietê, aquela loucura toda daqui de São Paulo capital. E foi, para mim, foi super tranquilo, óbvio, não abusei, eu não abuso, né, em cima da moto, deixo quem está mais rápido do que eu passar, né, sempre aquela gentileza que acho que nós temos que ter no trânsito, tanto no carro, na moto, mas é isso. Então espero que vocês estejam gostando, aproveitem aí para se inscrever no canal, dá aquele like para o YouTube dar aquela força, e aí nós vamos conversando. Vai ter assunto de direito aqui, às vezes eu vou falar um pouquinho de política em outros vídeos, que eu acho que é o momento, né, precisa realmente todos nós nos empenharmos um pouco em ter uma nação mais consciente, sem pensar em esquerda, direita, nada disso, mas o canal Só Uma Dúvida é isso. Tirar dúvida mesmo em vários assuntos, eu acho que isso de repente possa tornar mais interessante, tá bom? Valeu, gente!